bom, pessoal aí na internet, o pessoal aqui presente? Hoje eu estou substituindo, né? Vocês já perceberam? Ele vem na sexta, então, no meu lugar. Galera, na última aula eu falei sobre a primeira geração do romantismo, certo? Característica principal dessa primeira geração, que é por acaso das manifestações artísticas do Brasil, das mais relevantes, por isso que ela é muito presente em prova, não só o romantismo, mas essa primeira geração particularmente, vocês têm que ter muita atenção. Nessa primeira geração você tem uma preocupação com a identidade nacional, com criar a identidade nacional. Eu ressaltei para vocês que a palavra criar é fundamental, porque não foi uma investigação antropológica, histórica da personalidade do brasileiro, não foi uma investigação da culinária, dos hábitos, da língua, para daí resultar numa descrição do que seria o Brasil. Não, é uma criação baseada em muitos estereótipos e na eleição do índio como figura base da nossa identidade. Presta bem atenção agora que é uma pegadinha. Se te perguntarem, é a primeira vez que o índio aparece na nossa literatura, é no romantismo primeira geração? Não. A primeira vez que o índio aparece já é no arcadismo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês as duas obras em que o índio pela primeira vez aparece, já muito com as cores do que a gente vai ver no romantismo. Quer dizer, no próprio arcadismo, com um tratamento não romântico, não com um tratamento que a gente vai ver no romantismo, o culto ao intempestivo, às emoções. Aqui, o índio aparece num formato clássico. Então eles tentam escrever sonetos, principalmente Vasílio da Gama. Eles tentam fazer um tratamento clássico de epopeia, épica, contando episódios da história do Brasil em que o índio tem destaque, mas aqui já aparece, nessas duas obras, anotem aí, Uraguai, do Vasílio da Gama, Uraguai, do Vasílio da Gama, e Caramuru, do Frei Santa Rita Durão. Frei Santa Rita Durão. Olha, eles são arcadistas. Arcadismo. Só que o índio aparece pela primeira vez nessas duas obras. O que o José de Alencar vai fazer depois é se apropriar dessa ideia de que o índio poderia ser a base da nossa civilização, da nossa nação, e dar cores românticas. Aqui vocês vão perceber que o índio, principalmente a Índia, aparece problemática. Isso já é um clichê que vocês vão perceber, porque Iracema, eu contei para vocês, não contei? Sim. Ela sucumbe ao deslocamento de papel dela. Ela deixa de ser uma guerreira sacerdotisa e se desloca para ser dona de casa do Martim. E ela vai definhando, vai adoecendo até falecer, como se fosse um suicídio lento. Aqui vocês vão perceber que tanto a Lindóia, no Uraguai, como a Índia do Caramuru, também tem esse final. Então, um dos clichês aqui é que o índio ele teria uma patologia, uma fraqueza, uma assídia. Assídia é o nome que se dava à doença da alma. Eles têm uma propensão para fraqueza psicológica. Vocês percebem que isso é muito ideológico. Pintar o índio como um ser psicologicamente fraco. Mas isso já aparece aqui no arcadismo. Por exemplo, o que conta o Uraguai? Isso aqui é um episódio muito interessante, porque em 1753, se eu não me engano, você tem o Marquês de Pombal, que era um super-ministro do rei de Portugal. Portugal está entrando em decadência de novo. Quer dizer, ela ganhou da cena duas vezes, né? Ao descobrir, ao ser o primeiro nas navegações e depois com o ciclo da mineração. Duas vezes Portugal teve a maior riqueza do mundo, duas vezes Portugal beirou a falência. Aqui, o que o rei faz? Nomeia o Marquês de Pombal, que era um iluminista, que era um adepto da postura do déspota esclarecido, do cara que é centralizador do poder,
mas que tem boas intenções. É um cara racionalista, um cara que a primeira decisão que ele faz é expulsar os jesuítas do Brasil. O Marquês de Pombal pensa que um dos problemas do Brasil é a influência dos jesuítas, que a gente poderia traduzir com a influência da religião nos assuntos de Estado. Isso existe ainda hoje? Existe ainda hoje? A influência de religiosos nos assuntos de Estado? Sim ou não? Sim. Oh, que novidade! Isso é coisa que eu nem gosto. Que você perceba a relação que existe entre dois fenômenos em duas épocas diferentes. Quer dizer que a interferência de um pensamento religioso, de uma postura religiosa, em assuntos que, entre aspas, deveriam ser laicos, deveriam ser baseados em outra forma de pensar, isso acontece. O Marquês de Pombal expulsa os jesuítas. Galera, os jesuítas tinham cuidado da educação. Todas as escolas eram jesuítas. Eles tinham se enraizado na mentalidade brasileira. Mas ele acha que eles atrapalham. Por quê? Se cair na prova, por que os jesuítas, na visão do Marquês de Pombal, atrapalhava a colonização, a exploração da colônia? A gente viu que os jesuítas, como o Padre Vieira, como o Padre Anchieta, sempre ficaram do lado dos índios. Ficaram até fisicamente do lado dos índios. E esse episódio aqui, do qual fala o Uruguai, obra do Basílio da Gama, obra do arcadismo, mas é a primeira vez em que o índio aparece na nossa história artística e literária como uma figura proeminente, é um episódio interessante que mostra, e aí faz um contraponto para vocês. Os jesuítas podem ter tido um papel ambíguo na nossa história, não tenho dúvida. Ora favorecendo a colônia, ora defendendo os índios e os negros. Esse episódio particularmente aqui é um episódio em que eles vão defender inclusive com o próprio corpo. Galera, vocês lembram de Tordesilhas, não lembram? Dividir a parte espanhola e portuguesa. A parte portuguesa vai crescer, principalmente pela ação dos bandeirantes, que vão entrar nos rios atrás de ouro, e um rio vai dar em outro, e eles vão entrando para o interior da América do Sul e vão dobrar o tamanho original da colônia portuguesa. À base de muito sangue, muito estupro, à base de um genocídio indígena gigante, porque os bandeirantes não tinham princípio algum, não seguiam o rei, e não seguiam a igreja, não seguiam ninguém, seguiam o impulso pelo ouro. E, se você achar positivo, dobrou o território brasileiro. Se você tiver uma visão crítica, vocês vão ver que os bandeirantes não são figuras para a gente homenagear, dando nome de estrada e estátuas. E nem o nome do palácio do governador ser Palácio dos Bandeirantes. Eles são figuras terríveis na nossa história. De qualquer forma, o que acontece? O Marquês de Pombal fecha um acordo com a Argentina, em que a colônia de Sacramento, que antes ficava na Argentina, passaria para o Brasil. Quer dizer, eles redesenham a fronteira e o desenho faz com que Sacramento, que antes era da Argentina, fique no território brasileiro. E os sete povos das missões, que antes era parte argentina, vai ficar na parte do Rio Grande do Sul. E a colônia de Sacramento, que antes era portuguesa, vai ficar na parte argentina. É um desenho em S, em que antes a colônia estava aqui, então eles invertem o S, vem para cá, e os sete povos das missões vêm para o Brasil. Esses sete povos, se vocês forem para Serras Gaúchas, vocês podem visitar. Vocês já foram para lá alguma vez? É legal. Frio para burro, clima tipo Alemanha. Você sente outro... O sul já é assim, mas lá particularmente. E você pode visitar as ruínas dos sete povos das missões. Missões do quê? Jesuíticas. Quer dizer, eles criavam assentamentos, como o MST faz hoje. Os jesuítas iam para o interior, entravam em contato com os índios e ensinavam os índios ao cultivo. O nosso índio não tinha agricultura, não tinha o controle da natureza, não submetia a natureza aos desejos do homem. Isso era bem positivo, aliás. Os jesuítas encaram isso como uma forma de aumentar a sobrevivência dos índios, economicamente inclusive, porque eles ensinam os índios a domesticar os animais, a usar os animais tanto para alimento como para fazer alimentos, como arado, plantio, coisas que os índios não faziam, eles eram extrativistas.
na visão do jesuíta, ele estava ensinando o índio a ter mais capacidade econômica. Tanto que essas missões jesuíticas produziam e o excedente era vendido. E eles ensinavam muitas técnicas para os índios, com o intuito para o índio se beneficiar. No meio do caminho, eles alfabetizavam e catequizavam. Então esse é o ponto que você pode divergir e falar, olha, não é legal, como que eu troco a cultura do índio pela nossa? Mas o jesuíta acha que estava levando o índio para Deus. Não tinha o intuito de exploração. O jesuíta não ia lá explorar os índios, nem estuprar as índias. Eles acreditavam mesmo numa possibilidade de comunhão com os índios. Esses povos das missões, para vocês terem uma ideia, se tornou muito lucrativo. Eram 7 cidadezinhas muito produtoras e que vendiam muito. O Marquês de Pombal, ele está interessado em explorar a colônia. Então uma das decisões dele é, não quero ver jesuíta protegendo o índio, porque eu quero sugar o índio até sobrar bagaço, como se isso já não acontecesse. E aí é que entra esse episódio muito triste da história. Galera, talvez esse seja um dos primeiros, se você for pensar o Quilombo dos Palmares e os 7 povos das missões, são 2 episódios em que o Estado brasileiro ele agiu contra a população civil, a população não militar, portanto, não em guerra, de forma bárbara. Destruição total, não só do Quilombo, como nesse caso. O que acontece? Os jesuítas não foram expulsos do território português? Como os 7 povos das missões passou para a parte portuguesa, os jesuítas não poderiam ficar nas missões. O problema é que eles sabem que o que os portugueses vão fazer? Vão chegar lá e vão explorar os índios. Não vão deixar os índios livres como eles estão, produzindo e vendendo. No que isso vai resultar? Os jesuítas vão se colocar a favor dos índios. E galera, o Marquês de Pombal manda destruir. Se resistirem, mate. Eram cerca de 20 mil entre índios e jesuítas. 7 cidadezinhas, 7 missões jesuíticas. Sabe o que os jesuítas fazem? Eles lutam do lado dos índios. Morrem do lado dos índios. Morre todo mundo. Os caras, é um massacre. Quer dizer, esse é um dos primeiros episódios na nossa história em que você tem um massacre de população. Gente que não estava em guerra, mas ia contra o Estado age. Então aqui os jesuítas morreram do lado. Entendam agora o seguinte, se quem manda é o Marquês de Pombal, e a arte, ela recebe encomenda do Estado, pensa que você é um artista. O governo cortou verbas da cultura. Há muito pouca verba da cultura. Para você tocar no Sesc, você tem que agradar quem está pagando. Então, se o governo lá em cima tem uma tendência, se você é contrário, você não vai ganhar contrato nenhum de fazer show. Com o tempo, o que acontece? Só tem espetáculo, só tem peça de teatro aprovada, só tem filme aprovado que fale a favor do governo. O Marquês de Pombal era desse tipo. Não existia liberdade. Vocês têm que seguir a minha cartilha. A cartilha do Marquês de Pombal era demonizar os jesuítas e a igreja. Ele achava que a igreja terminava por ajudar a incutir a ideia de independência, de que os índios e negros são iguais aos brancos. A igreja prejudicava os negócios da colônia. Vocês entendem que curioso? Porque tem hora que a igreja e a religião parecem um obstáculo para o ser humano. Tem hora que ela é exatamente a defesa do ser humano. Como é curioso olhar ao longo do tempo o papel de uma mesma instituição. Neste momento, o Marquês de Pombal odeia os jesuítas, odeia a igreja. Então os artistas terminam entrando na onda. Senão eles não existiriam. Você não teria publicação de nada. O que você vai perceber aqui é o começo de algo que não vai mais parar, que é a demonização, satanização dos jesuítas. Na obra do Uruguai, que conta esse episódio dos 7 povos das missões, vocês entenderam, né? É um acordo entre Espanha e Portugal, em que uma colônia espanhola vem para o Brasil e uma do Brasil vai para a Espanha, porque redesenham a fronteira entre Argentina e Rio Grande do Sul. Entenderam isso? Nessa, a parte da Espanha que tinha as missões jesuíticas,
não tinha um problema, porque a Espanha não tinha problema com os jesuítas. Quando vem para a parte portuguesa, as missões, o Marquês de Pombal não gosta de jesuíta, manda expulsar os jesuítas. E aí eles ficam do lado dos índios e combatem as tropas do governo brasileiro a ponto de morrerem e lutarem. Você imaginar para um religioso jesuíta pegar em armas para defender os índios, é uma coisa muito bonita. Tem um filme com Jeremy Irons, chama A Missão. Acho que vocês encontram no YouTube. Ele é integral. Conta bem esse episódio, seria legal se vocês quisessem ou pudessem assistir. Galera, já que o Basílio da Gama, autor arcadista, para quem chegou agora, por que eu estou falando disso? Porque a primeira geração romântica endeusa o índio como figura da identidade nacional. Só que a primeira aparição do índio na nossa história não é no romantismo da primeira geração. É aqui, no arcadismo, no finalzinho do arcadismo, em duas obras, Caramuru e Uruguai. Então eu vou contar para vocês, o Uruguai é esse episódio dos 7 povos das missões, só que numa visão pró-Marquês de Pombal. Como que vocês vão perceber isso? É nítido aqui que você tem sempre o estereótipo de uma feiticeira índia no meio da tribo. O Cacambo, que é o chefe da tribo, ele gosta da Lindóia, é apaixonado pela Lindóia. O Caitutu é irmão da Lindóia. E aí o que você tem aqui? O Balda, que é um padre jesuíta, ele transa com as índias. Opa! Falei que ia começar a satanização. Ele transa com as índias e tem um filho com uma índia. O cara chama Baldeta. O objetivo desse padre jesuíta é controlar os índios, controlar as missões jesuíticas, que são lucrativas. São assentamentos que lembram o MST, super produtivos. Exportam muitos produtos. Então, ele quer que o Baldeta case com a Lindóia, que é filha, tipo do pajé, para ele controlar a tribo. Quer que o filho dele, o Baldeta, case. O que acontece aqui? Você tem o general Gomes, que é mandado pela coroa para acabar com as missões, controlar e escravizar os índios. Aqui você vai ver um conflito, porque a visão do Basílio da Gama é uma visão pró-Marquês de Pombal, ou seja, os jesuítas faziam mal para os índios. Isso não é verdade. A gente tem que ver que às vezes a arte, ela é o contraponto do discurso oficial. A arte nos mostra que a versão oficial, ela é falsa. Como na República, na Independência do Brasil, as obras terminaram esclarecendo o quanto aquilo era uma manipulação. Em outros momentos, a arte serve para ocultar a realidade de vocês. Nesse caso, a arte não retrata a realidade. Ela, na verdade, esconde como era a realidade. Aqui a história nos ajuda a entender que isso aqui é manipulação. Boa parte do curso é a literatura que ajuda a história a entender as coisas. Esse episódio aqui é ideológico, é uma obra ideológica. Ela quer mentir, ela mente. Ela põe os jesuítas nesse episódio como vilões que exploravam os índios. E não é verdade. Quem quer explorar os índios é o Marquês de Pombal. Quem quer explorar os índios é o general Gomes, que dizima os índios. Mas o conflito que aparece aqui é o da Índia Lindóia. Eles tentam a todo custo, Balda, fazer o Cacambo morrer. Manda o Cacambo em várias missões para ele morrer. Porque aí ela vai ficar viúva e aí ele vai casar a Lindóia com o filho dele. Bem, a questão é que o Cacambo é meio herói. Ele sobrevive a todas as tentativas possíveis de matá-lo. Em briga, você não consegue matá-lo, ele parece um Aquiles dos índios. O que vai acontecer? O Aquiles só morre com uma traição, algo traiçoeiro. A mesma coisa aqui, o Cacambo vai ser envenenado, é a única forma dele morrer. Porque na luta franca, você não vence o Cacambo. Bem, a Lindóia então fica viúva, e aí ela vai ter que casar com o Baldeta para controlar e não ter mais guerra. É um acordo em que ela vai ter que sacrificar o amor dela, que ela não quer esquecer, ao Cacambo que já está morto. Olha que beleza. Você mesmo morto, ela ainda preserva o amor a ele. Não quer saber de vida que segue, fila anda, não é assim que vocês falam?
É assim que vocês fazem, inclusive. Não. Para essas figuras altas aqui, não existe essa de fila andar. Não tem essa de bola para frente. Não me interessa mais a vida. Olha que bonito. O que acontece aqui é que a Lindóia vai se suicidar. Isso aqui é um episódio patético. Aqui que vocês veem como a arte, começando no Brasil, ela era frágil. O arcadismo é fraco, literariamente. Essa cena é uma cena muito emotiva. No entanto, ela é fraca. Veja aqui. Este lugar delicioso e triste, cansado de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada como que dormia na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco. Veja que ela está assim, segurando no tronco, como se ela estivesse num drama, né? Ela quer se matar, porque ela sabe que o Cacambo morreu, ela não quer mais saber de nada. De um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra, mas de perto descobre que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge o pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Por que uma serpente está lambendo o seio dela? Não me pergunte. Não me pergunte. Que cena, qual a finalidade dessa cena? Mostrar uma sensualidade, mas ela se enrolou numa cobra para se matar. É para a cobra picá-la e ela morrer. Mas o que é essa cobra beijando o seio? Não é erotismo com certeza, mas tem uma finalidade de oferecer uma imagem sensual do índio. Mas ela está para morrer? Que coisa estranha. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor de longe. Quer dizer, os índios, quando vem aquilo, se assustam e se afastam. E nem se atrevem a chamá-la e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir à morte. Porém o destro Caitutu, destro é muito interessante, o direito, o destro, desde a Idade Média o canhoto, o esquerdo, o gauche, ele é visto como algo do diabo, tanto que a esquerda até hoje é diabo. A esquerda é diabólica. Vocês são de esquerda? Vocês são tudo do diabo. A esquerda é sempre associada com o vermelho, a esquerda da Revolução Francesa, a esquerda da Revolução Russa, a esquerda do Brasil. É curioso, e o destro é visto como algo correto, positivo, saudável. Antigamente essas carteiras nem tinham para canhoto. O cara que nascia canhoto, ele tinha que se virar e aprender a escrever com a direita. Ele tinha que esconder que ele era canhoto. E em italiano é sinistro. Sinistro vocês usam para quê? Para algo terrível, né? Para algo ruim, para algo que assusta. Sinistro é canhoto. Em muitas culturas o canhoto, a esquerda, foi sempre associada a algo terrível, diabólico. Veja que o Caitutu não, ele é correto. Ele é um índio civilizado. O Caitutu, que é irmão dela, olha e fala: meu Deus, eu tenho que ajudar minha irmã. Mas ela não quer ajuda. Do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes saltar o tiro. Veja que ele pensou: eu vou dar uma flechada, eu tiro, pego na cabeça da cobra e tiro. Ela está enrolada, beijando o seio da Lindóia. Não me pergunte por que está beijando o seio da Lindóia. Que imagem é essa? Eu não entendi. Aí ele segura 3 vezes, com medo. Quer dizer, ele não é um cara impulsivo. A gente não está no romantismo. Aqui ele é racional, então ele pensa: não, e se eu aferir? E se eu... Aí ele respira fundo, vacilou 3 vezes entre a ira e o temor, enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa. E a boca e os dentes deixou gravados no vizinho tronco. Vocês entenderam essa cena? A cobra está aqui beijando o seio dela, a flecha vem, pega primeiro no seio, crava na cabeça da cobra, e a cobra vai com a flecha fincada num tronco, mas tum! Olha que cena ridícula. E aí a cobra fica toda presa pela flecha, como esses vilões de filme de terror que ficam se debatendo, como o imperador no Star Wars. Que cena ridícula. Vem. Mas ela morre, porque ele chega e percebe que ela já tinha sido picada. Tinha 2 dentes picados no seio dela. A primeira vez que o índio aparece na nossa literatura é num episódio em que a Índia se mata.
Se mata porque ela se recusa a viver sem o amor dela. Ela não quer mais viver depois que o amor morre. Não existe bola para frente. Mas aqui não aparece como algo positivo, como algo de princípio. Aparece como uma patologia típica dos índios. Os índios são propensos à fraqueza psicológica. Isso é a arte construindo ideologicamente uma imagem de um índio que carece do branco. A gente precisa ajudar esses caras. Eles são frágeis psicologicamente. Isso se chama ideologia. Você quer mais um exemplo? O outro livro, Caramuru, do Frei Santa Rita Durão. Também é arcadista. E ele vai pintar uma obra em que o personagem Dom Diogo, ele é um colonizador, sofre um naufrágio, cai na mão dos índios, é cuidado pelos índios, mas ele sai da água, os índios já estão tudo com arco e flecha, e aí cercam ele. O que ele faz? Ele pega e dispara a espingarda. Por que a espingarda que veio do mar, molhada, funcionou? Não me pergunte. Não tem fundamento, não é para ter fundamento. Esses caras não têm. Ele dá um tiro e bum, sai fogo. Aí os índios falam, oh, Caramuru, Deus do fogo, Caramuru. Tá vendo? Eles criam uma imagem de que o índio é um idólatra. Então, cai um avião, eles ficam idolatrando o avião. Essa é a imagem que os caras constroem de um índio que não compreende nada, que é limitado e que vê as invenções do branco como uma magia e que por isso endeusa o branco. Aí ele é tratado como rei na tribo. Todas as índias querem deitar com ele. Ele faz a festa na tribo. Aí um dia chega um resgate, ele vai embora para Portugal. Nisso ele escolhe uma das índias, das tantas que ficaram com ele, que ele poderia escolher, ele escolhe a Paraguaçu. E nisso, ele está indo embora no navio com a Paraguaçu, que é loira de olho azul. Não me pergunte por que uma índia é loira de olho azul. Isso aqui é ideológico. Será que ela é uma branca que naufragou, foi criada como índia? A ponto dos índios não diferenciarem. Mas ele, quando chega, vê uma índia que aprende a língua portuguesa mais rápido, que aprende a se vestir e a catequese mais rápido, ou seja, por ser branca, ela já é mais propensa à inteligência. Entender? Mesmo sendo criada entre os índios, você percebe que ela é diferente. Ela é mais evoluída. Isso é muito ideológico. Isso aqui já é o etnocentrismo, que é a raiz do racismo. Vocês entenderam? Priorizar uma etnia é a origem do que mais tarde vai se transformar em racismo. Eu primeiro tenho que achar que uma etnia ela é superior, para depois, quanto mais próximo eu tiver dessa etnia, eu sou mais evoluído. Quanto mais distante, eu sou inferior. Portanto, devo ser explorado, catequizado, educado, controlado. Entendeu? Quem é mais próximo do europeu, quem é mais distante. Nesse caso, isso aqui, se vocês forem um dia na Pinacoteca, tem a obra original. Esse Vitor Meirelles, ele é uma das figuras fundamentais assim, na construção dos episódios nacionais. As pinturas que ele faz ajudam a construir a imagem que a gente tem da nossa história, como a do Tiradentes, esquartejado. Isso tudo está na Pinacoteca. Se vocês forem lá, vale a pena você ver a história por meio, porque a arte, principalmente no século XIX, ela vai buscar ser historiográfica. Não existe o cinema, né? Então eles pintam como uma forma de contar a história por meio da arte. E essas imagens se fixam mesmo depois no nosso imaginário. A imagem do Dom Pedro em cima do cavalo declarando, ele tinha descido para ir defecar, porque ele estava com diarreia, mas aí eles pintam ele em cima do cavalo como Napoleão. Há uma obra do Napoleão idêntica. Essas construções são poderosas, porque elas transmitem para a gente uma imagem que distorce a realidade. O Dom Pedro estava indo ver uma das inúmeras amantes que ele tinha. E aí pintam como se ele, eu fico. Não, palhaçada. Então é importante vocês um dia darem um pulo na Pinacoteca e verem essas construções. Aqui vocês veem a Índia Moema. A Índia Moema devolvida pelo mar ao Brasil. O que tem a ver a Moema? Dom Diogo vai embora com a Paraguaçu, que é essa Índia estranha, uma Índia loira de olho azul.
E aí as índias todas estão na beira, olha lá, copiosa multidão na nau francesa, copiosa, choro copioso. Quando vocês terminam com o namorado, vocês choram. Vocês choram? Não, a fila anda. Já sei que vocês são de outra geração. A fila anda, vocês não estão nem aí, dá dislike, não é assim? Cancela. Aí você cancela o cara no Facebook e bola pra frente, não é assim? Não é assim? Eu sei que é assim. Aqui não. Aqui, ó, todas as índias estão chorando na beira da praia, porque o Dom Diogo foi embora e escolheu uma índia para levar. Essa índia, por acaso, é loira de olho azul e está indo embora com ele no navio. Todas as outras índias estão chorando. Isso não existe. O índio tinha uma outra concepção de relações. Eles não tinham a monogamia como a gente conhece na Europa. Você veja como aqui é sempre uma traição. Já começou no arcadismo essa visão de transpor os meus valores para o índio. O que fica estranhíssimo, porque o índio não tem nada a ver com isso. Não só tem como eles estão agindo como se fossem a personagem de uma trova. Aí elas estão todas chorando lá, ele indo embora, mas uma dessas índias não aceita. Ela não aceita, ela fala, você quer saber, a Moema? Ela fala, eu não vou deixar você ir embora, Dom Diogo. E ela sai nadando atrás do navio, na popa, tipo Titanic. E está o Dom Diogo com a Paraguaçu. Aí eles veem aquela maluca nadando na direção, parece um míssil, nadando, um tubarão, vindo na direção. Ó. Corre a ver o espetáculo assombrada. Uma que as mais precede em gentileza, não vinha menos bela do que irada. Era Moema. Quer dizer que ela era muito bonita, mas ela também era das mais possessas e iradas, que de inveja geme. De inveja! As índias não tinham isso, elas não têm essa monogamia. Elas não têm essa coisa da propriedade privada, de um só é meu. Não é assim? Não é assim? Seu namorado pode ter amantes? Claro que não. Ah, você não tem, porque você está aqui estudando. Já... Foi um lápis. O que acontece? Isso aí é típico do nosso ocidente, que tem esse tipo de relação. Os africanos não eram assim. Os índios não eram assim. Eles não tinham monogamia. O sexo era livre. Os curumins eram cuidados por todo mundo. Também não é essa coisa de eu sou a mãe e ele é meu filho. Todo mundo, a mulher que estivesse mais próxima dava o peito. Todo mundo cuidava. Tudo é coletivo. O ocidente é que é muito individualista, muito proprietário. Aqui ele projeta os valores do europeu nos índios. Olha que curioso. De inveja. Aí essa índia Moema vai nadando. Você não vai me deixar. Já vizinha a nau que se apega ao leme. Olha o que ela vai me dizer. Quer dizer que ela já pegou no leme do navio. Ela saiu nadando que nem um míssil. E os dois estão aqui tipo Titanic. Meu Deus, ela está vindo. Ela já pegou no leme do navio. Bárbaro, a Bela diz. Tigre não homem. Veja que ela nadou. E ela não só nada, como ela recita decassílabos. Nadando. Gostou do fôlego dela? Olha lá. Bárbaro, a Bela diz. Tigre não homem. Ela recita nadando. Porém o tigre por cruel que brame, acha forças e amor que enfim o dome. Só a ti não domou, por mais que eu te ame. E ela está falando isso enquanto nada. Sensacional. Fúrias, raios, curiscos. Isso aqui é xingo da época. Quer dizer que ela está nadando. Mas a filha da p... Entendeu? Ela está xingando ele. Como não consumis aquele infame, mas apagar tanto amor com tédio e asco? As curiscas, ela está xingando. Nisso que acontece, ela cansa e ruim. Aí os dois estão aqui, tipo Titanic, e falam, nossa, a gente se livrou dela. Ela falou, vocês já assistiram filme de terror? Então você tem que aprender. Toda vez que o Jason cai, a mocinha fala, ela encosta na parede. O que acontece com o Jason? Ele levanta de novo. Sempre ele tem um segundo tempo. Então, eles estão aqui, ai que bom. De repente ela sai da água. Bárbaro, tigre! Xingando ele. Só que aí ela morre de vez. Ela gasta o último fio de força dela. E aí as águas levam ela para o Brasil. Tipo, ela não merece a Europa, entendeu? É muito incivilizada, muito bárbara. Ela volta, as águas devolvem. Então esse quadro
é ela de volta. Ela tem as cores da terra, né? Ela é representada aqui como uma parte da terra, né? Ela é a composição da terra. E ela é também o Brasil. Bem, isso aqui era importante para eu deixar claro para vocês que a primeira vez que o índio aparece na nossa história é no arcadismo. Em que obras? Uruguai, do Basílio da Gama, e Caramuru, esta daqui, Frei Santa Rita Durão. Muito importante vocês levarem para a prova que a primeira vez que o índio aparece, ele já tem cores estereotipadas. Ele é frágil mentalmente, propenso ao suicídio, propenso a se apaixonar, a ficar doente, patológico. Isso aí é ideológico, pinta o índio como um ser fraco. Quando a gente entrou na primeira geração romântica, o José de Alencar criou aquelas 3 obras, o Birajara, o Guarani e Iracema, com um índio que também é totalmente devotado ao branco, assim que vê. Então a gente viu que lá o Guarani, o índio Goitacá Peri, ele é capaz de se sacrificar, ele é só devoto da Ceci, ele também tem uma fraqueza psicológica que é contrastante com o ímpeto e a coragem que ele tem. Mas psicologicamente é um ser fraco, que fica devotado a Ceci. A gente viu no Iracema que é a mesma coisa. Iracema é um ser muito fragilizado, se apaixona muito fácil, perde a cabeça e depois ela adoece e sucumbe. Então, essa forma estereotipada do índio, ela já tinha nascido no arcadismo e foi acabada, né? Terminou recebendo polimento na primeira geração romântica. A primeira geração romântica, José de Alencar, segundo Gonçalves Dias. O índio como herói nacional, como a base da nossa civilização. Tudo bem até aqui? Isso está claro? Certo? Pam, pam. Gostaria de... A outra do Pedro Américo. A Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Você vê que é uma coisa da sensualidade, né? Que eles tentavam retratar como se ela já tem um perfil que vai se aproximando do europeu e menos do tipo real. Isso aqui foi construindo uma imagem estereotipada do índio. Eu li para vocês esse trechinho, né? Na turma da tarde, descrição da Iracema. Sim, muito importante que vocês levem para a prova que um recurso que o José de Alencar emprega é esse da semelhança, da comparação, da metáfora entre a geografia e o corpo da Iracema. Não há nenhuma descrição psicológica da Iracema. Ela não tem interior, ela não tem personalidade. É como se o namorado de vocês só descrevesse: você gosta de mim? Por quê? Porque o seu cabelo é bonito, porque você tem um corpo bonito, porque você é forte, porque você tem um sorriso lindo. Tá bom, e fala de mim. Seus olhos também são bonitos. Só fala do físico, entendeu? Não há nenhuma característica mas ele faz isso sempre comparando com uma outra coisa, que é a geografia brasileira. A terra brasileira, ela é uma terra virgem. Ela não tinha sofrido ação antrópica, que em geografia se chama ação do homem. Então a gente não tinha ainda cortado pedra, não tinha feito plantação, não tinha domesticado animais. Você olhava para a natureza brasileira, ela estava intacta. Não tinha marca da intervenção humana, não tinha um galho cortado. Então ela é virgem nesse sentido. Então a comparação da Iracema ser virgem não é moral, não é nesse aspecto. É muito mais a aproximação dela ser pura, de não ter sofrido ação da civilização, dela ser uma boa selvagem, como o Rousseau vai declarar. O ser humano na origem, ele é um selvagem que tem propensão para a bondade. A ação humana de civilização pode levar o ser humano a ser mal ou potencializar.
que é o papel da educação. Agora, a Iracema e a nossa terra não tinham sofrido isso. Tanto a Iracema como a nossa terra eram virgens nesse sentido. Mas veja que a comparação é sempre uma com outra. É como se estivesse falando da mesma coisa. O português se apaixonou pelo Brasil pelo mesmo motivo que o Martim se apaixonou pela Iracema. Por essa pureza, por essa terra poderosa, fértil, né? Lembra que o Peru Vaz de Caminha disse que nessa terra plantando tudo dá? Quer dizer que a Índia, ela tem uma beleza, ela é a natureza. Ela é a natureza. Ela tem um porte físico, atlético. Ela tem a mesma força que a nossa natureza tem. Você olha e fala, nossa, que terra bonita. O Martim olha para ela e não sabe se é ela ou a natureza. Quer dizer que ele está descrevendo muito mais o que o português sentiu pelo Brasil e não o que o Martim sentiu. Quer dizer que é um jogo de espelho aqui, né? E isso ele faz repetindo o tempo todo: a virgem dos lábios de mel, cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que o palho da palmeira. Quer dizer, sempre compara com algo daqui. E isso é abusivo, né? Isso é a obra inteira. Então, assim, é um porre para você ler isso. Se fosse assim, mais disfarçado, seria legal. Mas é intensivo, para martelar aquilo. Então fica uma literatura que você pode considerar muito chata. O Iracema é fininho, então se aguenta antes de um colapso nervoso. Mas o Guarani, por exemplo, já tem umas 200 e poucas páginas, já é uma pedrada você aguentar. Mas o Iracema, ainda bem, na minha época pediam Guarani, hoje em dia só pedem Iracema. Mas o Iracema é mais rico mesmo, como eu contei para vocês na última aula, ele abre para outras leituras hoje em dia. O papel da mulher, o papel da violência, ele traz outros elementos que atualizam e que o Enem gosta. Tratar da questão do índio, da colonização, eles acham que isso já foi muito batido. Que outras leituras uma obra pode oferecer no passar do tempo? O Iracema oferece essa discussão sobre a morte de Iracema. A Iracema morre por quê? Ela fica triste porque o Martim está triste. Que o Martim fica olhando para o mar na direção de Portugal. Ela vê sombras cinzas nos olhos dele. E ela se culpa pela tristeza. Por que ele está triste? Porque ele não voltou para Portugal. Por que não voltou para Portugal? Porque eu tive um filho com ele e ele está aqui cuidando de mim. O quê? Quem está cuidando dele é ela. É tudo invertido. É ela que entristece por ter abandonado o papel de sacerdotisa, papel de guerreira. Mas não, ela fica... ele está triste, eu sou um peso para ele. Não, ele é um peso para ela. Essa inversão, ela é muito rica para vocês discutirem o papel da mulher hoje, esse sentimento de culpa. Então termina sendo valioso. Agora, como linguagem, é chato pra caramba, né? Bater assim, usar o mesmo recurso a obra inteira. Mas não que ele não tivesse recurso, é que era ideológico, né? Ele queria construir essa imagem. Não é que o José de Alencar não tem isso, imagina, o José de Alencar tem recurso. Mas a peça pedia isso, né? Ele queria construir essa imagem, então ele repete. Comentei com vocês o Juca Pirama, deu tempo? Do Gonçalves Dias, sim ou não? Por exemplo, para não falar só do José de Alencar, vamos pensar no Gonçalves Dias. Essa obra Juca Pirama, que significa aquele que vai morrer, ele é um índio aprisionado numa guerra. Vocês lembram que os índios antropófagos comiam os grandes guerreiros da outra tribo? Porque a antropofagia você assimilava as características de quem você come. O comer é um ritual de assimilação da virtude. Se o cara fosse um grande guerreiro, um grande arqueiro, e eu comesse o braço, eu adquiriria a precisão no arco. As mulheres comiam os genitais dos homens. Eles davam a língua para os curumins, para os nenéns comerem, para desenvolver a fala. Quer dizer, tinha uma lógica na antropofagia. Aqui, de forma estereotipada, o que vai aparecer? O Juca Pirama é preso pela outra tribo e ele fala para os guerreiros: olha, meu pai está cego
e ele está sozinho lá na tribo. Deixa eu voltar, me soltem, porque eu volto aqui e me entrego a vocês. Deixa eu só ajudar o meu pai. Assim que ele falecer, eu volto e me entrego, vocês podem me comer. E aí ele é liberto. Quando ele vai lá, o pai dele que está cego, ele fala: pai, eu vim aqui te ajudar. Não, quem é você? Eu sou seu filho. Não, meu filho não é. Não, eu sou seu filho. Não, meu filho não é, meu filho foi aprisionado. E ele era um grande guerreiro, então ele teria que ter sido comido. Você não é meu filho. Se você está vivo aqui, porque você é covarde. Porque só os covardes eles não comem. Então se você está vivo, você não é meu filho. Porque gerações da nossa família foram comidos. Porque eram grandes guerreiros. Então você não é meu filho. Esse drama não é um drama indígena. É um drama que é a Europa transportando para cá. Mas aqui a beleza é que a dança dos índios, o bater do ritual de guerra deles, ele trouxe para dentro do poema. É uma coisa bonita isso. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora é errante, do fado constante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Que é a dança de guerra deles, ele transportou para a sonoridade do poema. Você vê que os caras tinham talento, só que a intenção é tão ideológica que constrange a capacidade artística deles. Comentei a canção do exílio, de Gonçalves Dias. Isso aqui é muito importante, hein? Presta atenção. No Iracema, quando ela morre, ela é enterrada à sombra de uma palmeira. Vocês se lembram disso? O Guarani, o Peri, quando tem aquele dilúvio no fim do livro, ele mergulha e arranca uma palmeira. Lembram disso? E aqui na canção do exílio, que é uma canção que foi repetida muitas vezes, muitos escritores reescreveram a canção do exílio. Virou um tropo, que chama, um lugar comum da nossa literatura. Você conheço umas 25 canções do exílio. O Enem gosta muito disso. Colocar uma canção do exílio, tipo a do Oswald. Minha terra tem palmares, em vez de palmeiras. E aí ele pede para você dialogar com aquilo. Então, a primeira coisa é você perceber a intertextualidade. Quer dizer, a relação de um texto contra a época. Claro que se o Brasil se transforma, tem coisas que a sensação do exílio vai mudar. E aquilo que se preserva é porque o Brasil não se transformou. Então a gente precisa entender a primeira canção do exílio, para a gente ficar atento. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Comentei com vocês porque da palmeira ser um símbolo que se repete muito no romantismo da primeira geração. Os índios, antes do Cabral chegar aqui, eles tinham como nome desta terra Pindorama. Pindorama era o nome do Brasil. Pindorama significa terra das palmeiras. Por isso, eu vou contar uma curiosidade para vocês. O Palmeiras, esse time ruim, vocês são palmeirenses? Ainda bem, vocês são pessoas inteligentes, eu já percebi. O Palmeiras é um time muito ruim, mas antes ele era chamado Palestra Itália. Isso antes da Segunda Guerra. Quando entra a Segunda Guerra e a gente termina declarando guerra ao eixo Roma, Berlim, Tóquio, Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, antes o Getúlio Vargas simpatizava com Mussolini. Quando os Estados Unidos entram na guerra, enfia o Brasil junto e aí a gente termina se tornando inimigo da Itália. Olha que coisa contraditória. A gente tinha uma colônia italiana enorme aqui no Brasil. Tem. E o Palestra Itália era o time dos italianos, da comunidade italiana. Só que eles começaram, quando o Brasil declarou guerra e mandou soldados para lá, começou um ataque muito grande a tudo que era alemão, tudo que era italiano. Então Palestra Itália era pichado, apedrejado. Então o que acontece? Eles trocam o nome Palestra Itália por um nome muito brasileiro. Qual é o nome mais brasileiro que existe? Palmeiras, porque era o nome dessa terra. Trocam o azul e vermelho da bandeira italiana pelo verde, que é bem do Brasil. Era uma manobra para ver se amenizava a rejeição ao clube. Isso também aconteceu com o Cruzeiro de Belo Horizonte,
que também chamava Palestra Itália, mas não mudou a cor, né? Continuou azul. Mas trocou de Palestra Itália, lá em Belo Horizonte, por Cruzeiro. Porque o Cruzeiro do Sul é uma constelação que você só vê aqui no Hemisfério Sul, que também é bem brasileiro. É o país que mais vê, por extensão, o Cruzeiro do Sul. E aí, o Clube Germânia, que é lá em Pinheiros, do lado do Shopping Guatemi, ele mudou também para Clube Pinheiros, que Pinheiros também é uma árvore bem aqui, típica do Brasil. Então isso foi um fenômeno. Mas a escolha do Palmeiras, só para vocês entenderem, tem tudo a ver com a identidade nacional. Se você imaginar que se o índio era originário daqui, o nome que ele dava ao Brasil devia ser o nosso nome. Já que a gente queria tanto idolatrar o índio, por que a gente não adotou o nome do índio? Chama isso aqui de República Federativa da Pindorama. Pindorama, terra das palmeiras. Primeiro que nem palmeira mais tem, né? As praias eram cheias de palmeiras, tipo mata fechada, você não conseguia passar. Em Maceió, no Nordeste, você ainda encontra praias assim. E você não consegue passar. Tem uma barreira de palmeiras. Não é uma a cada 10 metros. Não, é fechado, assim, uma mata fechada. Mas isso aí foi a primeira coisa que acabou no Brasil. Você vê que no nosso litoral desapareceu a vegetação original. Morreu a população original, que são os índios. Quer dizer, a ação aqui foi devastadora, né? O que o Gonçalves Dias quer dizer com Minha Terra Tem Palmeiras? Isso aqui é muito interessante, porque parece que ele está falando de uma sensação de exílio. Qualquer. Se você vai viajar, vocês já viajaram para fora do país? Você vai para fora do país, tem alguns países que não há tanto choque, mas tem outros que você tem um choque enorme. Comida, você não tem feijão, você não tem carne como a gente come aqui, é um absurdo, né? A gente tem um rebanho tão grande que carne aqui você compra por quilo, 2 quilos, isso não existe lá fora. Você entra no mercado para comprar um pedacinho assim de carne e acabou. Não existe essa de um bifão, fazer panelada, isso não existe. Churrasco. Churrasco então é uma insanidade. Carne é caríssimo na Europa, caro. Café é caríssimo, os caras tomam aquele... A gente aqui enche um balde. Os caras, é uma dose, parece uísque. Então tem coisas que você vai para esses países e você tem um choque. Porque você está tão acostumado aqui com a nossa cultura, que lá você não tem. Fora que a carne de lá é branca pra caramba, anêmica, sem gosto. Não tem todos os agrotóxicos gostosos que o presidente liberou. Não tem hormônio, entendeu? Para engordar. Aquele gosto assim dessa carne não tem. Lá é tudo muito natural, muito bom, hein? Você não sente o gosto. Muito vegetal cru, porque a gente é do cozido. O brasileiro gosta do cozido. Quer dizer, quando você vai para uma terra estrangeira, você tem essa sensação de que você está mais longe do que o espaço diz. Que é um longe na cultura, longe no comportamento. O europeu não te cumprimenta, o europeu não tem abraço. O europeu não tem essa coisa que é tão brasileira, do abraçar, de fazer, que isso não existe. Você vê casais de namorado andando na rua, os dois, é estranho, tudo é muito estranho. Então é fato que no exílio, aqui, o exílio é uma imagem de algo forçado. Não é uma viagem para turismo em que você acha divertido essa diferença, você volta para falar dessa diferença. Putz, eu fui para lá e achei estranhíssimo, legal. Agora quando você vai à força, como um migrante, ou como um refugiado, ou você vai a trabalho e fica lá anos, e aí você, putz, aquilo é um choque. Não só a nutrição, mas tudo é diferente. A forma como anda na rua, a forma como fala, a altura, tudo é diferente, né? Então, eu, por exemplo, na França, tem uma igreja enorme, com um gramado, Sacré-Cœur, e assim, no verão lá, como os caras têm poucos meses de sol no ano, todo mundo fazendo topless. Topless é todo mundo. Tipo, você está no almoço lá do seu trabalho, você vai dentro do gramado da igreja, fica lá de topless, tudo tranquilo, ninguém está nem aí com isso. Não é algo que espanto, não. E aí você veste, ela põe o sutiã e volta para o trabalho. Isso é tranquilo. Na Alemanha, a mesma coisa. Aqui, lá na Alemanha, todo mundo anda de bicicleta, só bicicleta. Nossa, Berlim é só bicicleta para tudo que é lado. Sim, o grande veículo é a bicicleta. Todas as meninas saia, mostrando as calcinhas, não chama atenção, não diz nada.
Aqui, ó, ia ser... Lá não é nada. 3 horas da manhã, os meninos andando de bicicleta, nada. Então, realmente, quando você vai, para turismo você acha isso legal. Você acha engraçado essa diferença brutal, né? Mas quando você vai a trabalho, que aí você começa a perceber o choque, a diferença, você tem essa sensação. Então é engraçado essa coisa do Gonçalves Dias. Aqui, você vai ver que como é romantismo, ele sente falta do quê? Da natureza. Pô, sentir falta só da natureza é absurdo. Quer dizer, ser brasileiro deve ser algo mais do que só uma terra com sol o ano inteiro, praias absurdas. Não, deve ser mais do que isso. Passarinho, por exemplo, na Europa não tem pássaro canouro que canta. Então, você acorda de manhã, a árvore você ouve um monte de passarinho, eles te acordam. Isso não existe lá. Então, é só isso que você sente falta? O céu tem estrelas que não existem. Lá não tem Cruzeiro do Sul. Você vai estranhar só isso? A praia é de pedra, não é as nossas praias. Não, você não... Aqui o que ele descreve, ó, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várias... Está vendo? Ele só descreve, isso é típico do romantismo. Eles endeusam o índio, porque o índio reflete a natureza. O que eles endeusam de verdade é a natureza do Brasil. É a geografia brasileira. Porque foi isso que o português veio fazer aqui. Explorar as riquezas da terra. Se eles gostam de alguma coisa do Brasil, é do ouro. É da cana que essa terra dá. É do gado. E é da mão de obra que estava aqui. E a mão de obra que eu trouxe, quer dizer, não tem nada cultural, você entendeu? Não tem nada do hábito. Por exemplo, quando você vai para a Europa, você devia sentir saudade do abraço, que isso não existe no europeu. Isso não existe. Até beijo você estranha, eles estranham você dar beijo. Eles não são do contato físico. O brasileiro abraça todo mundo. Isso não existe. É outra cultura. Isso sim, então, seria um choque, entendeu? Beleza aqui, mas tem uma pegadinha. Quando ele fala minha terra tem palmeiras, o Brasil já não tinha palmeiras, porque palmeiras era o nome que se dava antes do português chegar aqui. Então, na verdade, ele está falando de uma saudade de algo que não existe mais. A saudade que ele tem não é do Brasil real, é do Brasil que já não existe. Mesmo isso que eu estou falando para vocês já é uma imagem distorcida do Brasil. O Brasil hoje já está muito parecido, não só por causa da pandemia, mas essa coisa do contato, isso aí já é fobia. A gente já acha que tudo é, sai daqui, não me toque. Não... Isso que foi tão característico desde a colônia, o cafuné, palavra dos negros, para o carinho que se faz na cabeça, que eram as amas negras que faziam, que nos ensinaram a esse tipo de carinho na cabeça, que não existe no europeu. Isso é coisa dos negros da África, que trouxeram para a gente o dengo, todas essas palavras que são da nossa cultura e que refletem algo que é do brasileiro, hoje em dia sai fora todo mundo. Quer dizer, eu também tenho saudade dessas palmeiras aqui. Isso que eu estou falando do Brasil é que nem o nosso futebol. Não tem mais drible, não tem mais encanto. O Brasil parece jogar futebol europeu. Então, você diz, meu futebol tinha palmeiras, entendeu? Tinha algo que não tem mais. Ele tem saudade dessa terra imaginária, que já não existe. Beleza? Galera, segunda geração romântica. A segunda geração troca a chave e troca o chip. Não fala de nação, não fala de índio. É uma geração urbana. É uma geração de escritores que a grande maioria estudou direito no Largo São Francisco, lá no centro de São Paulo. O Largo São Francisco tem o busto deles todos. Quer dizer, é naturalmente, né? É uma geração de elite. Você tem que pensar com a cabeça da época. O Brasil tinha o quê? 10% de alfabetizados. Era só uma elite que se alfabetizava, que estudava, que podia chegar na universidade. Então esses caras são todos abastados. Eles fazem direito porque a classe média alta, ela fazia direito. Medicina era uma coisa discriminada. Odonto, que era tira-dentes, era coisa... Mexer com o corpo humano era coisa baixa. Vocês vão ver isso no Essa de Queiroz, na próxima, com Carlos da Maia, nos Maias. Vocês vão ver que
o pai dele discrimina. O que? Você vai fazer medicina? Que coisa? Vai fazer direito. Os ricos iam fazer direito, né? Eles todos fazem direito, mas não é para seguir. E eles se identificam com esse tipo de poeta romântico que não só pensa e sente, mas vive de acordo com o que pensa e sente. Como, por exemplo, a gente tem tantos no rock. O rock é muito romântico. Pega o Jim Morrison, Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o Kurt Cobain, a Amy Winehouse, todos morreram com 27 anos. Jovens pra caramba, né? Completa 27 e morrem. Todos viveram intensamente. Você olha as letras das músicas, que são as poesias deles, tá falando daquilo. E aí eles vivem realmente aquilo. Não é alguém que fala e não sente aquilo, que é um artista em geral que a gente não dá muito crédito. A gente está falando de uma geração que viveu intensamente aquilo que escrevia. Ou seja, escrevia realmente o que pensava e sentia. Não havia aqui trabalho da mente, como no racionalismo do Camões. O classicismo ele é muito racional, ou seja, existe um filtro entre o que eu penso e sinto e o que eu escrevo. Eu racionalizo. Aqui o romantismo não. Ele pensa e sente, ele já põe para fora. Por isso que o romantismo atrai muita gente e é muito bonito. Porque você viver coerentemente aquilo que você pensa e sente é muito difícil. Em relação a tudo, talvez muitos de vocês queiram fazer uma coisa na faculdade e vão fazer outra. Porque às vezes não dá para fazer aquilo. É difícil a gente bancar o sonho total. Você enfrentar o mundo. Em geral, o mundo vai te mascar e vai te cuspir fora. É o que acontece com eles. Você paga um preço muito alto. Esses caras que eu comentei, Cazuza, Renato Russo, os caras viviam muito loucos, intensamente. Não só a questão das drogas, que é um ponto, que também significava essa busca por um prazer de uma vida que parece insossa. E aí eu quero temperar para ver se eu não quero me submeter e falar, tá bom, a vida é isso. Não, eu quero viver intensamente. E eles faziam isso de forma muito intensa. Essa segunda geração ela é chamada de ultrarromantismo, por causa dessa realidade. Então, o mais velho aqui vai morrer com 24 anos, que é o Castro Alves. Os outros vão morrer com 20, 21. E vão morrer do quê? Característica dessa segunda geração, o mal do século. O que era esse mal do século? Era uma doença que atacava particularmente os românticos. Então, é muito interessante em vários aspectos. Porque se eu era um poeta, eu chegava assim nos bares, na reunião intelectual e falava, olha, eu sou poeta. Mas se eu sou bonito, saudável, os caras falam, não quero te ouvir não. Tchau. Agora entra um cara, tossindo, meio cadavérico, suando e fala, eu tenho um poema aqui que eu escrevi. Pessoal, deixa eu ouvir. Eles achavam que o cara que era romântico, ele adoecia, o coração dele era tão vivo que na verdade ele morria. E era sempre uma doença no peito. Você sempre enfraquecia, ficava com suor, emagrecia. Você tinha um aspecto de cadáver. Você ficava com olheiras, magro, cuspia sangue. Para eles isso era uma expressão do sentimento. Era quase o coração saindo. E você tinha sempre delírios de febre. Você sempre estava suando e tinha febre. Isso também dava uma aura de, nossa, esse poeta está sentindo tanto a paixão, que ele não só cospe o sangue do coração, mas ele expressa o sentimento a ponto de delirar. Mas na verdade eles estavam delirando de febre. Mas isso era muito bonito para eles, porque o cara... Veja que interessante como cada época tem uma relação com as doenças. Não, a doença, você sofre do mal físico menos do que você sofre do mal social da doença. A forma como a sociedade vê a doença causa mais mal a você do que o mal físico. Um exemplo nítido para vocês hoje é a AIDS. A AIDS hoje em dia não mata o cara. O cara vai morrer de outra coisa, não morre de AIDS. Se ele fizer o tratamento, você nem sabe que ele tem. Ele fica com um coeficiente zero de vírus, taxa zero de vírus, ele não transmite se ele fizer o tratamento. Mas a aura que se tem, se ele te disser, olha, eu tenho AIDS, você cai fora. Você não quer contato. Você discrimina, entendeu? A lepra era assim, você vê isso na Bíblia.
A lepra, você tinha que andar com um sininho, na Bíblia relata isso, para avisar as pessoas que um leproso estava passando, para as pessoas não terem distância. Esse é um dos primeiros atos do Cristo, é ir em direção aos leprosos, para mostrar que vocês estão fazendo eles morrerem pela distância, não é a doença. E de fato a lepra não transmitia assim. Então o Cristo ele já percebia essa questão do social ser mais mortal do que a doença em si. Então é curioso porque ao longo do tempo você tem doenças que são estigmatizantes e outras que são positivas. Os caras queriam estar doentes, os ultrarromânticos. O Alves de Azevedo, o Casimiro de Abreu, o Castro Alves, os caras queriam, porque isso era uma comprovação de que ele era mesmo intenso e que o coração dele sentia de verdade. E as pessoas também. Você chegava para sua mãe e falava: mãe, eu comecei a escrever. Ai, meu filho, você vai morrer. Porque assim, é fatal. Começou a escrever, poema, vai morrer. O que isso significava? Por quê? Primeiro, eles tinham muitas teses. Eles achavam que a tinta, na época, era de tinteiro. Você se melava muito com a tinta. E a tinta era feita de sépia, que é um veneno solto pelos polvos, preto, para protegê-los no mar. Era feito de sépia. Eles achavam que de alguma forma aquilo contaminava, a tinta contaminava e deixava a pessoa doente. Quer dizer, que era uma doença do romantismo. O mal dos românticos era um mal que tinha a ver com a forma deles pensarem, sentirem e escreverem. Essa morbidez que vocês vão ver nos românticos, deles sempre falarem de mortas, deles desejarem mortas, inclusive praticar necrofilia, às vezes transar com as mortas. Isso já era de um estado patológico mesmo, mas que para eles constituía o caráter do romântico, mas já era estado avançado da doença que mais tarde se descobriu, que se chamava tuberculose. Então qual era o mal do século? A tuberculose. As fases avançadas da tuberculose dão febre, catarro com sangue, emagrecem, dão delírios. Todas essas características para o romântico eram positivas. Quer dizer que já houve uma época em que a pessoa quis morrer cedo, porque era sinal de que ela viveu intensamente. Quem vive até 90 anos, viveu de forma muito branda. Por isso que o coração aguentou. Se vocês querem morrer velhinhos, vocês vão ser infelizes. Morra jovem, viva muito e morra jovem, entendeu? Qual é o lema desse grupo aqui? Você quer viver 10 anos a 1000 por hora ou 1000 anos a 10 por hora? O que vocês preferem? Vocês querem viver 90 anos sem uma paixão ou vocês querem viver muitas paixões a ponto de morrer cedo? E aí, o que vocês querem? Vocês querem morrer logo? Não. Querem morrer velhinhas? Sim. Sem ter tido um amor? Sim. É assim? Aí. Vocês são racionais. Vocês não são românticos, entendeu? Vocês são pessoas racionais. Vocês querem a vida insossa, preto e branco, lenta, devagar, ter gatinhos e cachorros, plantas. É isso que vocês querem? Mas isso não é um tédio? O romântico chama isso de tédio. Vocês vão ver essa palavra o tempo todo. A vida é um tédio. Se eu não puser um pouco de paixão nisso, a vida é um tédio. Vocês entenderam? Vocês não concordam? Por isso que vocês estão aqui essa hora. Olha, vocês podiam estar se drogando, podiam estar na praia, podiam estar namorando, vocês estão aqui estudando. Logo eu vi que vocês são pessoas clássicas, racionais. Então isso aqui para vocês é um absurdo. O romantismo é um absurdo. Esses caras viveram 20, 21 anos e morreram. Olha que loucura. Então, primeira coisa, os ultrarromânticos adoram a loucura, eles adoram a paixão doentia. Não é à toa que eles cultivam muito todas as imagens de morte. Aqui há uma semelhança com o nacionalismo da primeira geração, que é a natureza. Só que lá tinha essa finalidade de construir uma ideia diferente da agora. Adorar a natureza aqui, no ultrarromântico, guardem bem isso. Eles acham que a cultura, a civilização corrompeu o homem. Que a razão corrompeu o homem. E que só a natureza pode nos ensinar. A descarga emotiva,
As emoções, elas podem nos desintoxicar, depurar desse pus da razão. A razão que faz eu pensar com a cabeça toda hora, explorar e não ter sentimento nenhum por quem eu explorei, viver a minha vida, cuidar da minha vida. Essa forma racional de sobreviver, de viver, ela fez o homem se tornar um bicho estranho. Então, para os românticos, a descarga emotiva, o amor desinteressado, por que eles curtem o amor à morte? Porque é um amor improdutivo. Porque se você fala assim, não, eu gosto do meu namorado porque ele é rico, porque ele conhece muita gente, não, aí é racional. Quer dizer que você está por interesse. É a razão que te fala, larga esse cara aqui que ele não leva nada. O amor verdadeiro, ele não fica pesando prós e contras, vantagens. Seu namorado traz vantagens para você? Não, traz dívidas, não é? Então é amor, eu já estou vendo que é amor. O seu namorado traz alguma vantagem a curto prazo para você? Traz. Então você, tá vendo? Ela é racional, ela não é romântica. Então é por isso que você gosta dele por causa disso. Que ele te causa benefícios, é isso? Entendi. Pronto, ele é racional. Mas o romântico não. E como que você sabe que aquilo é verdadeiro? Porque não traz benefício nenhum. O cara é pobretão, bêbado, só traz problema para você. Você está toda hora quebrando o galho dele. Então é sinal de que é amor mesmo. Porque, professor, não pode ser masoquismo? O masoquismo para o romântico é amor. É amor. Agora, a coisa racional de, não, você não está me trazendo benefícios nenhum, então eu vou te largar. Aí é racionalidade. Bem, isso aqui é contra a racionalidade. Hein? Romantismo é anti-racionalidade. Por isso que muitas vezes eles parecem irracionais, né? Eles parecem loucos. E de verdade a loucura, a morte, ela vai aparecer como um cenário. Os ultrarromânticos vão ter outros cenários. As ruínas, como no Morro dos Ventos Uivantes, né? A casa abandonada, as lembranças, a ruína, os cemitérios. Porque esses lugares são a demonstração de que o homem não sobrevive à natureza. Vocês entenderam? Por que a ruína é bonita? Porque na ruína a natureza está tomando de novo a construção. Quer dizer, tá aí o castelo, caiu, mas os arbustos estão... Tá vendo? A natureza, ela permanece. Já o homem é vaidoso, mas ele morre. Cadê a sua inteligência? Acabou. Então, essa é uma imagem frequente. Entenderam o mal do século? Sim. Eu já fui ultra-romântico, tá? Eu era gótico, né? Gótico é a versão urbana contemporânea dos ultrarromânticos. Você fica lendo Edgar Allan Poe, Alves de Azevedo, vai em cemitério. Eu pulava no cemitério, olha que programa. O programa era pular no cemitério da Consolação. Tinha uns muros altos atrás do cemitério, que assim, onde era baixo aqui fora, era alto lá dentro. E onde era alto fora, era baixo. Então você tinha que subir pela parte aqui, andar pelo muro até ficar baixo, aí você pulava em cima de uma catacumba de alguém, de um João alguma coisa. Só tem rico lá. E aí você ficava andando, parece uma cidade. É cemitério de rico, não é de pobre. Põe uma cruz lá, assim, uma florzinha, não é isso. O negócio é uns mausoléus gigante, com umas obras, e tem toda uma figuração. Os anjos têm expressão, então você fica pirando naquilo. E à noite ainda, o céu com aquelas figuras, animal. E aí você fica andando lá com a sua namorada, mais romântica do que você. Afinal, olha que programa. Aí você ia no espaço retrô, que era música gótica, tudo escuro. Aí de lá você ia para o cemitério da Consolação, tomar um vinho e ficar falando sobre a morte e a tristeza. E é isso. Olha que bonito. E era fácil pegar uma pneumonia, 3 horas da manhã, bebendo vinho. E o mal do século ia continuar, né? Outros males. Mas até hoje tenho isso. Toda vez que eu vou viajar assim para fora, eu gosto de passar em certos cemitérios. Aqui, por exemplo, é a tumba do Camões. É muito legal isso, cara. Isso aqui é onde Camões está enterrado. Isso é Camões. Isso aqui é o cemitério francês Père Lachaise, tem todos os grandes escritores. O Jim Morrison está lá também, dos Doors. Pô, é história contada pela forma dos cemitérios, como os anjos são colocados. É muito legal. Isso é o Oscar Wilde, A Porta do Inferno. Isso é muito legal.
A grande figura é o Álvares de Azevedo. A obra é Lira dos 20 anos, fala. O mal do século é a vontade de morrer? Não, o mal do século era a doença que de fato fazia os românticos morrerem. Que eles achavam, aí é que tá, eles achavam que tinha a ver com ser romântico, porque eles ainda não tinham descoberto os patógenos, os micróbios. Não existia essa coisa de transmissão, eles não entendiam. Agora, o que eles sabiam é o seguinte: ela que é racional, clássica, ela não adoecia. Mas ela não ia em cemitério, ela não ficava lendo poema, ela não ia para bar à noite. Já os românticos faziam isso, então eles associavam que tinha a ver com o romantismo. Quer dizer, a característica do romantismo levava a pessoa a adoecer. Olha que interessante, como se os seus hábitos levassem... Mas não é um pouco verdade? Vocês não acham que isso é verdade? E eles nem conheciam os micróbios. Mas se você é um cara beberrão, que só fica à noite, você não tende a adoecer algumas características? Então, tinha seu fundamento, hein? O Álvares de Azevedo vai morrer com 21 anos. Essa é a grande figura. Produziu pra caramba com a pouca idade dele, hein? Loucão, loucão. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o Espírito enlaçador vivente não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Quando eu morrer, não chorem por mim no enterro, por favor. Não desfolhem na matéria impura a flor do vale. Não corta nenhuma flor para mim, por favor. Eles falam direto de morrer. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro. Se eu vou morrer amanhã, que glória eu vou ter? Mas para eles morrer era uma glória, porque era sinal de que eu vivi intensamente, de que eu fui verdadeiro. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada como a noite. Ela está morta! Ele está olhando uma morta! E ela está pálida, naturalmente, à luz da lâmpada sombria. É uma vela. Ela está deitada lá. E ele olha para ela com desejo. Era a virgem do mar na espuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo de nuvens alvorada que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, o seio palpitando. Ai caramba, o cara está olhando a morta. De repente ele vê ela se mexendo. Nossa, negros olhos, as pálpebras abrindo. Ela abre os olhos e olha para ele e se levanta. Formas nuas no leito resvalando. Ela já tira as roupas. Ela saiu do caixão. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti as noites eu velei chorando. Por ti nos sonhos morrerei sorrindo. E ela vai atrás dele. Você veja que esse é um tema deles, né? Lembra do Morro dos Ventos Vivantes, a Anne Bauli, do Edgar Allan Poe. Só que eles transavam mesmo com o morto, tá? Vou te falar que o negócio aqui era punk, hein? Por quê? Porque eles estavam patológicos, eles estavam com tuberculose, eles não sabiam. Agora, a pergunta que você ia fazer também era: mas por que então eles ficavam doentes de tuberculose? Sabe-se hoje que a transmissão é pela saliva. E eles iam para bares, e era muito hábito comum beberem o mesmo copo, conversar próximo. Então você transmitia, entendeu? Como só ia naqueles bares os mesmos caras, que são românticos, para ler os poemas, eles terminavam se transmitindo e eram isolados, porque eles não eram caras que saíam à luz do dia, que tinham amigos felizes, não. Eles ficavam em casa e iam à noite encontrar os amigos. Quer dizer, eles só contaminavam e aí a sociedade olhava e falava: nossa, tem a ver com ser romântico. Mas não, tinha a ver com a tuberculose. Então hoje se sabe que o mal do século é a tuberculose, mas na época se considerava que era uma doença do romantismo. Olha que interessante. Beleza? Tá na hora, amigo? 2 minutos. Então tá bom. Leiam o Álvares de Azevedo, porque ele é muito, muito engraçado. Ele é muito. Mas lembrem que ele se matou. Ele se matou não, que ele morreu jovem. Você lê as coisas e fala: esse cara está inventando. Não, ele vive aquilo, hein? Ele é intenso o negócio. Não é algo figurado, como os artistas que escrevem sobre algo e eles não praticam. Esses caras, se eu morresse amanhã, quanta glória, não é que o cara morreu com 21 anos mesmo? É isso, não é brincadeira. Agora, eles usavam também muitas drogas da época, né? Láudano, ópio, que é a base da heroína, doenças, drogas de uma dependência muito grande.
que atacam o pulmão, a forma como eles consumiam. Então, tudo levava facilmente à tuberculose. Só que eles não conheciam a transmissão, não tinha como eles evitarem. E talvez não evitassem, essa que é a verdade. Eles queriam, morrer para eles era o grande final. Era a prova de que eles eram pessoas intensas, entendeu? Então eles queriam morrer. E morreram. Esse é louco, Casimiro de Abreu, Castro, todos morreram. Na última aula eu vou contar, na próxima aula, a terceira geração, que é do Castro Alves, que é muito importante porque é a primeira vez que o negro vai ocupar então o protagonismo, a aparição do negro na nossa literatura, o Navio Negreiro, que é uma canção de indignação e de tristeza com a escravidão. Castro Alves é o primeiro abolicionista dos grandes, né? Se envolveu, também morreu cedo, porque ele era super romântico. Vou contar só uma história para vocês verem. Ele desafia, na época tinha isso. Você quer, a menina é casada, mas você quer desafiar, você publicava no jornal, era um desafio formal. Aparecia um juiz, como que vocês vão? Espada ou arma? Arma. Era tudo dentro da lei. E aí ele vai disputar o amor da menina, os dois escolhem armas. Olha como que são românticos. Eles sabem atirar? Não, mas o romantismo não pensa nisso. Aí eles caminham 10 passos, viram e atiram. Castro Alves atirou no próprio pé. Mas como que eu viro para mirar lá e acertar o próprio pé? E ele não tinha o pé esquerdo. Então olha, isso aqui é romantismo mesmo. Ele escolhe uma arma que ele nem sabe usar. E não importa, entendeu? Morreu com 24. Mas o Castro Alves a gente precisa ter uma atenção porque ele é preparatório para o realismo do Machado. Aqui o que vai acontecer é da independência vai vir proclamação, mas antes vem um capítulo importante que é a abolição. A abolição dos escravos ela é chave para a gente entender o Brasil dali para frente. E aí esse fim do romantismo que a gente viu, não queria falar de negros, com o Castro Alves falando dos negros e o Machado de Assis sendo negro, ele é um capítulo muito importante da nossa história. Então esse finalzinho, a gente na próxima aula vai ter que cuidar porque ele é decisivo para a história do Brasil até hoje. Beleza, pessoal aí da internet? Tchau. Pessoal aqui, até a próxima aula.